A paz seja povo de Deus, seja bem-vindo de volta ao canal Neves Chaim. Hoje continuaremos falando do capítulo 3 do livro de Gênesis. Veremos o que a semente da árvore do conhecimento do bem e do mal fez com o homem. Primeiro, ela afetou a visão do homem. Ela distorceu a visão que o homem tinha sobre a criação e também sobre o Criador. Antes da queda, o homem ele tinha uma visão espiritual. O olhar do ser humano era um olhar profundo, era um olhar puro, era um olhar a qual ele não via algo, ele via por trás de algo, ele via o propósito daquilo, ele sentia aquilo, ele olhava para toda a criação e conseguia sentir ali o amor que foi dado, o amor que foi colocado em cada detalhe da criação. Quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa a ser afetada é a sua visão. Olho em hebraico é Ain. Ain é escrito pela letra Ain, a letra Yud e a letra Nun. Ain significa ver, significa contemplar, significa enxergar. Yud significa trabalho. Nun significa vida, significa semente. E isso tem muito a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal e também com a árvore da vida. E se pegarmos o simbolismo de cada uma dessas letras, significa contemplando ou contemplar o trabalho da vida ou o trabalho da semente. Ou seja, o olhar que o homem tinha era um olhar que via a vida, nunca via a morte. E agora, o ser humano não tendo mais essa visão espiritual, agora ele tem uma visão carnal. Então agora o ser humano ele não contempla mais o trabalho da vida. Agora ele contempla o trabalho da morte, que traz consigo a mentira, a maldade e a malícia. E depois que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor chama Adão. E Adão, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim, ele agora se esconde, porque a sua audição também foi afetada. Agora a voz do Senhor no jardim é uma voz que põe medo, que põe pavor. A voz do Senhor nunca deu pavor, nunca deu medo a Adão. Mas agora, depois do pecado, a audição de Adão também é uma audição pecaminosa. Também é uma audição a qual não reconhece a voz do Senhor como um Deus de amor, como um Deus de paz, como um Deus de mansidão. Agora a voz do Senhor, depois do pecado para Adão, a audição comprometida pelo pecado, agora traz a voz do Senhor, uma voz de medo, uma voz de pavor. Antes a voz do Senhor era uma voz que trazia para perto. Agora, depois do pecado, a voz do Senhor é uma voz a qual é temida, é uma voz a qual você escuta de um lado e você foge para o outro. Porque a mentira foge da verdade. A luz, ela dissipa as trevas. E infelizmente ali, Adão se encontrava em trevas, se encontrava em pecado. Adão ali não tinha mais aquela conexão com o Senhor. A palavra utilizada para ouvir em hebraico é a palavra Shemu. Shemu é escrita pela letra Shin, a letra Men, a letra Ain e a letra Nun. Shin significa destruir, Men significa caos, Ain significa ver, significa contemplar, e Vav significa ligar. Então, Shemu, que é ouvir em hebraico, significa a ligação que vê o caos e o destrói. Ou seja, a audição que o ser humano tinha também era uma audição espiritual. Ela filtrava o que o ser humano ouvia. Ela sabia o que era bom, o que era ruim. Tanto é que quando o Senhor ele disse para Adão e Eva não comer do fruto, eles discerniram o que podia fazer, o que não podia fazer. Eles discerniram ouvindo o que era bom, o que era mal. Porém, agora, depois da queda, a audição do ser humano também se tornou carnal. O ser humano ele não consegue mais destruir o caos, porque ele está envolvido em caos, ele está envolvido em trevas, ele está envolvido em culpa. Agora, ele, carnalmente, tem que discernir o que é certo, o que é errado, o que é caos e o que é ordem. Quando Adão ouviu a voz do Senhor no jardim, Adão tinha que dizer apenas uma palavra. E esta palavra em hebraico é Hineni. Hineni significa eis-me aqui.
Foi essa palavra que Abraão usou quando o Senhor falou com ele. Pelo menino Samuel, quando o Senhor o chamou de madrugada. O Senhor, ele esperava ouvir isso de Adão. Porém, Adão, em vez de responder ao Senhor, preferiu se esconder a estar diante do Senhor. Então agora Deus começa a sentenciar a serpente, a mulher e o homem. O Senhor, ele amaldiçoa a serpente e diz que ela, dentre todos os animais da criação, seria o animal mais maldito da terra. O Senhor, ele não tirou nenhum atributo da serpente. Agora os seus atributos não seriam vistos com admiração. Seus atributos agora seriam vistos como maldição, fazendo com que os animais se afastassem, o ser humano se afastassem. Tanto que o Senhor colocou inimizade entre a mulher e a serpente, e toda a sua descendência, tanto da mulher e tanto da serpente. O Senhor, ele sentencia a mulher também. As palavras utilizadas ali são harba, arbe, que para a gente foi traduzido como multiplicar a dor. No hebraico, harba, arbe, significa tornar grande, fazer grande. A palavra ali está relacionada a algo futuro, a algo que aconteceria depois. Mas como foi traduzido para nós como multiplicar as suas dores, realmente dá o sentido de que Adão e Eva tiveram outros filhos antes da queda. Porém, quando você vai para o hebraico, você vê essas palavras e você vê que essas palavras, elas são colocadas no futuro, elas são colocadas como coisas que ainda iam acontecer. Uma gravidez de Eva. A vida agora seria um símbolo de dor, não mais de alegria. Claro que depois dessa dor teria sim alegria, mas antes do nascimento de toda criança, viria muita dor. O texto também diz que o desejo de Eva seria para o seu marido, e ele também a dominaria. No hebraico, a palavra ali não é dominar, a palavra ali é moshel. Moshel é governar. Governar algo é cuidar de algo que foi lhe dado. José não era dono do Egito, não era o rei do Egito. Ele governava o Egito, ou seja, ele cuidava daquilo que foi lhe dado e cuidava da melhor forma, fazia de tudo para manter aquilo, porque ele prestava contas para alguém sobre aquilo. Da mesma forma, a mulher foi dada para o homem para que ele cuidasse dela, para que ele suprisse todas as vontades. E o desejo ali a qual o texto está se referindo são desejos sentimentais e desejos sexuais também. Adão seria o único homem que supriria todas as necessidades de Eva como marido. Então não é um dominar de uma forma autoritária, é um governar de uma forma de cuidar com responsabilidade. Aqui o Senhor estabeleceu a fidelidade da mulher com o homem e a responsabilidade e a fidelidade do homem com a sua mulher. Porque independente da bagunça que eles fizeram no jardim, um foi feito para o outro. E a bênção do Senhor estava sobre eles. O Senhor ainda tinha Adão e Eva como seres que encheriam a terra para ele. Quando o Senhor vai dar uma sentença ao homem, o Senhor, ele desvia a sentença que era para vir sobre o homem. O Senhor a desvia e a joga na terra. O Senhor amaldiçoa a terra e diz para Adão que a terra seria maldita por causa dele, por causa do pecado dele, por causa do erro dele. Em todo lugar que você quisesse plantar qualquer tipo de semente, qualquer tipo de árvore, nasceria e germinaria rápido. Porém agora, com a terra amaldiçoada, a terra seria um solo muito duro. Então agora o solo ele não teria aquela fertilidade mais. Agora você não conseguiria plantar todo tipo de semente em um lugar. Agora você conseguiria plantar um tipo de semente em um lugar, em outra região você tinha que plantar outra. Eu creio que aqui o Senhor ele criou os biomas que vemos hoje no planeta. Cerrações, planaltos, savanas, desertos. Eu creio que aqui o Senhor ele já criou as variedades de solos que existem. As diferentes temperaturas, as diferentes altitudes, lugares alagados, lugares com pouca água, lugares onde tem bastante sol, lugares onde é muito frio. Eu creio que aqui, quando o Senhor ele amaldiçoou a terra, ele fez isso. Ele criou solos específicos
para plantas e sementes específicas, como vemos hoje. Sementes produzidas em lugares quentes, elas não se dão muito bem em um lugar frio. E sementes criadas para um lugar frio, ela não se dá bem num lugar quente. Aqui, de certa forma, o Senhor colocou inimizade entre Adão e a terra. Porque agora, para se plantar qualquer tipo de coisa sobre a terra, Adão teria que lavrar a terra, Adão teria que trabalhar a terra. E quando você vê o processo de plantio nas regiões rurais, quando você vê pequenos agricultores ou fazendeiros mesmo que trabalham suas terras, que manualmente você vê o trabalho que dá, porque ali não tinha trator, não tinha esse maquinário que temos hoje. Era tudo manualmente e também tinha parte de irrigação. Adão ainda tinha que trazer água para jogar nessa plantação. Imagina o trabalho que foi para Adão fazer tudo isso. Mas o Senhor disse que do suor de Adão ele comeria o seu pão. Então seria difícil mesmo o trabalho na terra depois do pecado. Porém, infelizmente, Adão e Eva colheram a sua sentença. O texto vai nos dizer que o ser humano agora ele ia comer das ervas da terra. O Senhor nos fala sobre algumas ervas. O Senhor nos fala sobre as azeitonas, o Senhor nos fala sobre a mostarda, o Senhor nos fala sobre o trigo. Porém, aqui o Senhor destaca um grão muito específico. Aqui o Senhor destaca o trigo. O texto vai dizer que do suor de Adão, ele comeria o seu pão. Ele foi específico na semente. O Senhor ele poderia ter escrito que do suor do homem viria o seu alimento. Mas o Senhor foi bem específico em dizer pão, em dizer trigo. Isso não foi por acaso. Tudo que o Senhor nos faz passar é por um propósito, e para que venhamos aprender com o processo. E quando você vai ver o processo do trigo, é um processo trabalhoso, é um processo meticuloso, é um processo de separação. O trigo, ele tem que ser plantado em uma região fria. E quando o Senhor ele destaca o pão, ele destaca o trigo, ele nos dá uma visão aproximada de onde Adão e Eva estavam ali na região do jardim. Porque o trigo ele é produzido em uma região fria, ou seja, um lugar de temperaturas baixas. Então, o lugar onde Adão e Eva estavam era uma região a qual não tinha tanto calor assim. Era uma região mais fria, para que essa semente nascesse, germinasse e produzisse. Então imagina, Adão, além de ter que trabalhar numa terra amaldiçoada, numa terra dura e fria, uma região a qual o processo de crescimento das sementes é um processo ainda mais demorado. O trigo ele demora de 4 a 5 meses para estar pronto para a colheita. Então imagine Adão, durante esses 4 ou 5 meses, tendo que irrigar todo dia aquela plantação. Fora as outras plantações que com certeza Adão também tinha. Depois esse trigo tinha que ser colhido e depois esse trigo tinha que ser separado. Adão tinha que separar o trigo do joio. Adão tinha que separar a semente daquilo que parecia uma semente. Aqui eu vejo a tipificação da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão ia entender a profundidade de separar mais para frente com Caim e Abel, a tipificação do bem e a tipificação do mal. E aqui também já apontava para o fim dos tempos, onde o Senhor vai separar os bons dos maus. Depois dessa separação do joio e do trigo, Adão tinha que pegar essa semente de trigo e amassá-la e triturá-la até que ela virasse pó, para que Adão conseguisse produzir a farinha, para que dessa farinha ele produzisse o pão, que mais uma vez é a tipificação de Jesus, que é o pão da vida. Ou seja,
Tudo que Adão fazia já apontava para Cristo. Tanto no joio do trigo, tanto no pão, tanto o processo de esmagamento, como o Senhor foi esmagado na cruz, ele foi prensado na cruz, ele foi dilacerado, ele foi cortado. Todo o processo do trigo aponta para Cristo, aponta para a vida. Esse pão que renova a vida, é do pó que faz o pão. E o pão que é Cristo, que é o corpo de Cristo. Até no trabalho que o Senhor deu para Adão, o Senhor tipificava Cristo. O Senhor já apontava para o final. O Senhor já apontava para o fim dos tempos. O Senhor estava toda hora avisando que haveria separação, sempre mostrando que ele sempre estava com o ser humano, que independente do pecado, independente do Senhor ter expulsado o homem do jardim, o Senhor ele nunca deixou o homem sozinho. O Senhor sempre esteve com Adão depois da queda. E também com a Caim e Abel. Depois de tudo isso, Adão então, ele dá um nome para Eva. Adão chama Eva de Havá. Havá significa contar, significa declarar, significa mostrar. Mas contar, declarar e mostrar o quê? Contar da bondade do Senhor, mostrar a grande criação do Senhor e proclamar as promessas do Senhor. Eva, então, ficarei encarregada de ensinar para Caim e Abel e todos os seus filhos tudo o que o Senhor fez e ainda fazia por eles. Falar sobre quem Deus era, falar de como o Senhor fez todas as coisas, falar da onde eles viram, como eles foram criados, falar do jardim, falar dos 4 rios, falar de toda a criação. Eva tinha que falar da bondade, da fidelidade, do amor e da misericórdia que o Senhor tinha por eles e por toda a sua descendência. A palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor fez túnicas de peles para Adão e para Eva. Mas o Senhor ele não especifica qual o animal que ele usou para fazer essa pele. Porém, muitos teólogos dizem e acreditam que é o cordeiro, que também é a tipificação de Cristo. Mas, infelizmente, com o texto, não podemos afirmar que era o cordeiro. O Senhor nunca deixou o homem desprevenido, nunca deixou o homem nu, nunca deixou o homem passar vergonha. O Senhor sempre cuidou do ser humano, frustrando totalmente os planos de Satanás, que queria que o Senhor derramasse sobre o ser humano e também sobre toda a criação a sua ira. Porém, o Senhor jamais deixou de estar com o ser humano. E ao invés de derramar a sua ira sobre Adão e sobre Eva, o Senhor ele desviou a sua ira e as derramou todas sobre Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele sim foi o alvo da ira de Deus. Não pelo pecado de Jesus, porque o Senhor não cometeu nenhum pecado, mas pelo pecado de Adão, pecado de Eva, o meu pecado, o seu pecado, por causa do pecado de toda a humanidade. Porque ali o Senhor Jesus tomou para si todo o pecado da humanidade. O Senhor, ele sempre lembrou da comunhão que tinha no jardim. O Senhor sempre lembrou do amor que ele sentia ali no jardim pelo ser humano. O Senhor ainda sabia que muitas pessoas se renderiam a ele, que muitas pessoas o amariam, que muitas pessoas não precisariam ver para crer nele. O Senhor Jesus fez algo a qual nenhum ser humano conseguiria fazer, a não ser ele, a não ser pela pureza dele, a não ser pela santidade dele, a não ser pela divindade dele. O Senhor, quando chamou Adão, Adão fugiu. Agora Deus, quando chamou Jesus para morrer pela criação, a mesma palavra que Abraão usou, Samuel usou, Jesus também usou. Jesus também disse, Hinene. Jesus também disse, eis-me aqui. Essa é a resposta que eu e você temos que dar todos os dias para o Senhor. Senhor,
Hinene, eis-me aqui. É isso que o Senhor quer de mim, quer de você. Ele não precisava, mas mesmo assim ele fez, para que hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus, para que hoje nós não fôssemos o alvo da ira de Deus, mas sim o alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve e compartilha. Fiquem com Deus e até a próxima.